Como é que foi essa história? Como é que é essa história tua? A fotografia, ela começa antes de 2019. Tá. Eu com uma GoProzinha pendurada no meio do mato, bem fora da casinha, né? Conheci os guri do Gasper lá na época, Tu tudo, né? conheceu também esses caras? Gostava de esportes de aventura. Eu ainda gosto. Não sei se Não é gosto mais, praticante. mas enfim, Só não pratica. tenho muito medo aí. Eu gosto de ver os outros fazendo. Tenho muito mais medo do que eu tinha, né? Conversamos com isso depois, sobre isso. Então eu dei uma... Mas gostava muito de esportes de aventura, comprei uma GoProzinha e ia pro meio do mato fazer bagunça. E isso gravava, fotografava os ambientes, pula de bungee jump, usa GoPro, faz Trilha, rapel, rafting. Enfim, e gostava muito desse conteúdo. Comecei a publicar esse material no meu Insta pessoal e foi legal o feedback porque começou a crescer esse meu... Nunca foi meu intuito, mas enfim, era colocar material ali do que eu gostava, né? Então todo final de semana era alguma aventura. E aí eu comecei a perceber que eu criei uma habilidade para fotografia. Isso 2 anos antes de 2019. Fiz uma consultoria financeira com o Magrão lá, com o Magrão de Caxias, e ele disse, cara, legal e tal. Ele falou assim, tu não tem uma segunda fonte de renda? Na época eu era representante comercial. De que setor? Alimentício. Farmácias e mercados. Fiquei 7 anos na empresa, né, atuando. E ele disse, não tem uma segunda fonte de renda? Eu disse, não tenho, cara, não tem nem como, eu disse pra ele. A minha agenda de trabalho de segunda a sexta era muito pegada, metas altíssimas, né, vendia $500 000 mês, né, então, cara, é muita coisa, né, para um vendedor. A gente tinha 12 grandes marcas, né, e cada marca tinha suas submarcas, enfim, tinha uma rotina muito louca e muito estressante. Por isso no final de semana ia desopilar um pouco. Eu disse, não tenho. Eu disse, não tem nem como. Ele falou, não, mas tem que ser algo que tu gosta de fazer. Quando ele falou, eu disse, cara, fotografia. Gosto de ir pro mato. Aventura, na hora ele falou, tá. Comprei uma câmera, fiquei 2 anos. Tu lembra da tua primeira câmera? Sim, Canon T6. Tinha até esses tempos atrás aí, depois eu vendi. Comprei a câmera e comecei a estudar. Então assim, ela veio de uma forma muito amadora na minha vida, mas quando eu comprei, eu disse, não, vou estudar e vou levar isso a sério. Porque pode se tornar um negócio no futuro. Tu sabe que tu tinha razão. E aí eu estudei 2 anos, né? Mas em 2019 foi a decisão de viver de fotografia. Largou a representação. Final de 2019. Aí tivemos aí um grande percalço pelo caminho, né? Que foi março de 2020. Isso aí. A pandemia, mas enfim, não vou entrar nesse fotografar quem? Todo mundo dentro de casa? Quem? Mas foi do jeito que foi, né? O mercado digamos, no pior momento possível. Sim. Acho que foi. Que eu vivi foi o pior momento possível de mercado, né? Naquele momento foi. Só que é muito louco porque eu cresci aí nesse momento com a internet. E eu nunca fui um cara extremamente comunicativo. Na verdade, não era nada comunicativo até meus 20. Eu era muito tímido, sabe? Muito paradão. Eu usei da ferramenta do Instagram para poder começar a me divulgar, porque ninguém me conhecia como fotógrafo. Fiquei como representante 7 anos, né? Tá, e agora esse doido aí, né, tá fotografando? Do nada virou fotógrafo. Do nada, porque eu fotografava 2 anos antes, mas era muito aleatório, muito, sabe, não levava de uma forma profissional, só que não tinha como, né, era só final de semana e era lá. Enfim, e aí passou pandemia e tal, cresci bastante na internet, através de vídeos, aparecia muito, falava, postava, trazia um pouquinho do conceito da fotografia, do que eu pensava, que pra mim a fotografia nunca foi e não é aquela coisa tipo, olha pra foto, sorri, sabe? Nunca acreditei nessa fotografia, nunca gostei desse tipo de fotografia, então comecei a trazer essa minha visão sobre a fotografia pra internet e ele andou. Isso já passou 2020 ali, 21, daí tu tá específico, tu é retrato, é paisagem, é produto, o que tu mais gosta de fazer, que mais te dá prazer em fazer? Então a gente tem a marca William Camargo, que eu uso minha marca pessoal, né? Ela tem 2 frentes bem fortes, que é a área de eventos sociais, casamento, formatura e 15 anos. Digamos que hoje é 60% do negócio. E é só aqui em Bento Região ou tu... Não, onde chamar a gente vai. Agora, esse ano eu vou expandir um pouquinho mais. Até então eu tinha uma ideia, um planejamento muito forte de criar uma base aqui. Okay. Eu acredito nisso, né? A gente abre uma empresa e cria uma base muito forte aqui para depois expandir. Então esse ano a gente vai expandir mais para fora ainda mais, né? Já fizemos trabalhos fora de outros estados e tudo mais. Então esse é o braço hoje principal da marca William Camargo. Temos também a parte de posicionamento de imagem e retratos, que é 40% do negócio hoje. É bem forte também. Mas eu divulgo pouco isso.
acabo divulgando um pouco esse material, até para não bagunçar muito a cabeça do cliente. Mas espera aí, o que ele faz? Né? Porque temos um terceiro braço, que é a parte de toda a fotografia e vídeo corporativo para atender empresas, né? Material para reels, vídeos institucionais, fotos corporativas que a gente faz também, mas aí eu tenho uma equipe que está junto comigo nessa, né? Entendi. E a internet é muito louca porque tu não pode ser, não é que tu não pode, tu tem que ter muito cuidado pelo posicionamento que tu se coloca para não ser o faz tudo, tá? Mas então ele faz foto do produto, casamento, aniversário, vídeo institucional. Não, a marca William trabalha muito forte em casamento e retrato, posicionamento de imagem. E aí eu tenho uma equipe que... E aonde que o teu coração bate mais forte? Pra qual tipo de fotografia? Cara, sabe É difícil? que é difícil responder essa pergunta. Porque nos dois trabalhos, os dois nichos de trabalho, tanto casamento como posicionamento de imagem, eu tenho dois mundos um pouquinho diferentes. Um é história, e aí eu sou um pedaço daquela história, dentro do casamento, 15 Importantíssimo, né? anos de formatura, né? Aquilo fica. E no posicionamento de imagem, não é a história desse momento, mas é a história de quem, o meu cliente, a história da história que ele já viveu, que traz quem ele é e aonde ele quer chegar. Não sei se ficou um pouco confuso Não. essa minha explicação. Casamento é a história do agora, é o hoje. Obviamente que a pessoa ela não nasceu aqui, né? Ela carrega, mas o meu papel é mostrar isso. Quando eu vou para um retrato, para um posicionamento de imagem, é a história de quem ela é e como ela chegou até aqui. E principalmente Conseguir resgatar isso e fazer com que a pessoa transmita isso na fotografia. na fotografia. E principalmente é mostrar uma imagem para ela, nesse retrato, de algo que ela é aquilo, mas por algum motivo ela não tinha se visto ainda daquela forma. Esse para mim é o retrato. Então é difícil eu decidir, não tenho essa resposta. E nem precisa ter, né? Porque tu já tem ela, bem mais completa do que uma única. Então eu me divido nesses dois caminhos aí. Tá, e se eu fosse dizer assim, ó, que inspirativa, o que que te inspira a criar essas narrativas, a conseguir extrair da pessoa, tanto no retrato quanto lá no casamento, Tá. né, pra te conseguir fazer a melhor foto. Cara, são as histórias das pessoas. Se importar, ouvir mesmo, é isso aí. Fazer ela começar a lembrar de sentimento que... São as histórias. Porque senão fica algo muito frio. Frio. É o que eu falei, olha pra cá, sorri. Bota a mão aqui. Até existe bota a mão Sim. aqui, só que essa bota a mão aqui tem que ser uma coisa bem... Tem que ser contextualizada, né? Não pode ser o principal. Tanto que assim, hoje a gente não consegue, eu sempre falo, né? Eu fiz muito evento, fiz muito evento ano retrasado. E aí as pessoas pedindo, né? Então eu fazia vários eventos e várias pessoas participavam dos eventos diferentes e me conheciam. A gente criou uma amizade ali. Eu dizia, William, ainda bem que tá tu aqui, vou pedir uma foto pra ti, faz uma foto bonita minha aqui. E eu comecei a reparar que pra mim era difícil isso, sabe? Faz uma foto bonita aqui. No meio de um evento, de um tumulto, de uma correria, de uma ansiedade, de uma tensão, eu consegui extrair uma foto realmente da pessoa. E aí que eu comecei a entrar um pouco mais profundo nessa parte do retrato. Porque eu não consigo, cara, em 10 minutos conhecer uma pessoa e fazer uma foto que eu diga, cara, essa foto ficou. Tem que saber a história, quem é a pessoa por trás daquela imagem, pra te conseguir puxar a imagem verdadeira. No processo que a gente faz de retratos e posicionamento de imagem, o que é posicionamento de imagem? É um projeto bem complexo, eu diria assim, e trabalhoso, para entender todos esses conceitos, entra muito marketing aí. Mas vamos falar sobre retrato. Não tem como eu retratar sem conhecer, sem saber onde a pessoa quer chegar, quem ela foi. E quanto tempo tu leva com esse briefing com a pessoa? Claro que depende muito de pessoa pra pessoa, mas em uma média aí. Tô pensando que a pessoa que tá te escutando, eu já quero fotografar, quero que ele descubra a minha história. Vamos falar sobre retrato, nem vamos entrar sobre méritos do projeto de posicionamento de imagem. Eu marco sempre reunião de mais ou menos uns 40 minutos e a gente conversa 2 horas, tá? Geralmente esse é o natural, né? E aí depois a gente marca a sessão de fotos. Tá bem. Tu falou ali que tu fez bastante eventos o ano passado. Tu tem um número... Retrasado. O ano passado a gente entregou 200 trabalhos no ano, né? É um trabalho a cada um dia e meio. No ano retrasado, em eventos, acho que foi entregue uns 150. Retrasado. É apavorante, a gente nem sabe como consegue, né? Claro, nós somos sozinhos, né?
tem equipe, tem pessoas, tem, né? E o evento é muito legal, essa conexão, essa coisa das pessoas, tu conhecer gente, cara. Tem muita gente boa, cara. Tem muita gente legal. Cara, é sensacional. E essa parte da casa vai propiciar isso, né? De fazer eventos diferentes, assim como cada um de vocês aqui pode fazer um evento diferente. A Farrapos pode vir fazer um evento focado em algo, com algum fornecedor, tem muita exclusividade dentro da loja, né? A Get pode pegar os clientes dela lá, trazer para casa, fazer um com os clientes, fazer com um cliente específico, o William pode fazer também aqui. Então são muito, imagina isso multiplicando aí pelos 35 multiplicadores que tem hoje na casa. Vai faltar dia no mês. E essa troca de cliente com cliente, network muito com bom. network, né? Que nem a Elinara falou que já, né, já conectou com outros clientes de clientes e tudo mais, né? Sensacional.